Olá, turma, tudo bem? Hoje, então, a nossa programação, de acordo com o nosso plano de ensino, nós vamos falar um pouco sobre o direito na Grécia Antiga, né? E eu sei que vocês devem estar aí aflitos com relação aos trabalhos, às provas. Eu quero, né, tranquilizá-los, passar algumas orientações para vocês e dizer o seguinte: a cada aula nós vamos disponibilizar o conteúdo para vocês, conforme o nosso plano de ensino, né? E ao final da aula, eu vou postar, inclusive para a aula de hoje, um trabalho, um pequeno exercício relacionado ao conteúdo que eu estou ministrando agora, que é sobre o direito grego. Vocês terão um tempo para realizar esse trabalho em casa, né? Eu vou passar as orientações mais tarde para vocês lá na sala virtual. E também eu vou estar à disposição de vocês para quaisquer dúvidas que surjam a respeito desse conteúdo. Na semana que vem, nós temos programado o nosso trabalho de revisão, né? Que nós faríamos em sala, com exercícios, mas diante da atual situação aí, nós vamos fazer esse exercício virtualmente. Então, até o final da semana, eu vou postar o trabalho para vocês. Vocês terão um tempo aí para realizar esse trabalho. Também vou passar todas as orientações para vocês. E na aula da semana que vem será a nossa revisão. Eu vou postar dicas de conteúdo, de possíveis questões, né, que poderão ser objeto aí da nossa prova. E também eu vou estar à disposição de vocês para que vocês possam aí tirar as dúvidas a respeito do conteúdo e, inclusive, na próxima aula da semana que vem, a gente vai aí se programar. Eu quero que vocês se programem também para a gente fazer uma videoconferência, tá? Eu vou mandar as instruções também para vocês aí no decorrer da semana para que a gente possa se encontrar, nem que seja virtualmente, né? Mas enfim, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o direito na Grécia. E nesse nosso plano, né, eu tenho comentado com vocês que nós estamos estudando algumas culturas jurídicas dos povos antigos que de alguma forma trazem para nós, no momento atual, uma certa influência, aquilo que foi produzido inclusive no direito brasileiro. O direito grego, ele não pode ser comparado àquilo que os romanos produziram, mas é importante pontuar a respeito do direito na Grécia que eles, né, produziram teorias importantíssimas que nós utilizamos até hoje, né, no campo do direito. Principalmente aquelas relacionadas aos conceitos de justiça, por exemplo, né? Vocês sabem que a Grécia é o berço do conhecimento. Vocês sabem que na Grécia os grandes filósofos, né, produziram muitos conhecimentos importantes que nós utilizamos até hoje em várias áreas do conhecimento. E isso também é aplicado ao campo do direito. Então, conforme o material aí que eu já disponibilizei para vocês, ficou registrado aí no slide que a Grécia é o berço cultural da humanidade. E duas cidades no nosso estudo aqui, elas se destacam, que é Atenas e Esparta, principalmente Atenas, né? Nós vamos falar bastante dessa cidade, porque nessa cidade se encontravam os cidadãos mais politizados da época, né? É nessa cidade que vai se desenvolver aquele famoso conceito de democracia que nós ouvimos falar, né? Que é noticiado nos livros, né? Todos os livros que nós lemos a respeito de história do direito, a respeito de ciência política, a respeito de direito constitucional, nós aprendemos que foi na Grécia que surgiu o conceito de democracia. Mas nós vamos ver aqui no decorrer da aula que não é essa democracia que nós estamos vivenciando no momento de hoje, né? Uma democracia chamada direta, um tanto diferente daquela democracia que nós vivenciamos nos dias de hoje. Mas enfim, para o grego, o direito, ele deveria ser algo vivenciado no seu dia a dia, né? Na cultura grega, de modo geral, o cidadão valorizado era aquele que tinha conhecimento, era o detentor do conhecimento. E isso se aplica também ao conhecimento jurídico da época, né? O cidadão grego valorizado era aquele que tinha o dom da oratória, aquele que sabia bem se expressar.
e não aquele cidadão que fazia trabalhos braçais, né? Pelo contrário, esse cidadão era o cidadão, né? A pessoa desvalorizada, porque o que tinha valor para os gregos era o conhecimento, e, consequentemente, quem tinha valor era o detentor desse conhecimento e aquele que sabia expressar esse conhecimento de forma oral. Os gregos não vão produzir códigos igual nós conhecemos hoje em dia, igual nós vamos estudar com relação ao direito romano, né? Nós vamos aprender que o romano produziu sim códigos de leis, né? Conjunto de normas jurídicas. Os gregos não fizeram isso. Mas nos livros de história nós podemos apreender que existem algumas poucas legislações que foram produzidas na época, e até coloquei aqui no material para vocês alguns exemplos disso. E existe algumas legislações que se destacam nessa época, né? Eu tô aqui com as anotações dos slides aqui em mãos, né? E nessa época vão se destacar o conjunto de normas jurídicas que foram produzidas por 2 arcontes, né? Naquela época existia a figura do arconte. Quem que era o arconte? O arconte era ao mesmo tempo juiz e legislador. E 2 arcontes vão se destacar nessa época, que é Drácon e Solon. Então, se destacam, né, um conjunto de normas jurídicas que se chamam leis draconianas, e depois, na sequência, virá Solon, que foi, na verdade, um magistrado e legislador famoso que veio para, podemos dizer assim, humanizar as legislações, as leis produzidas por Drácon. Drácon, ele vai produzir um conjunto de leis que são muito severas, e até hoje os operadores do direito usam essa expressão leis draconianas para se referirem a conjunto de leis que são muito severas, muito duras e muito cruéis. Mas enfim, é preciso também que a gente conheça, né, como eu tenho comentado com vocês aí desde as primeiras aulas, é preciso que a gente conheça a sociedade da época, como ela funcionava, pelo menos alguns traços, né, marcantes dessa sociedade, para até a gente poder entender a maneira como essa legislação foi produzida, né? A sociedade ateniense, ela era, como eu disse, uma sociedade politizada, mas era uma sociedade também dividida em classes, né? Isso é comum nas sociedades antigas, nós temos visto isso, né? E a classe mais importante nessa época, né, da cidade ateniense, são os eupátridas, né? Esse nome esquisito, diferente aí para se referir às pessoas mais poderosas da época, né? As pessoas que eram as mais ricas, né? Então, essa classe que compunha, então, a aristocracia ateniense era chamada de eupátridas. Nós temos também outras classes de pessoas nessa época, né? Nós temos também aqui os escravos, nós temos os metecos, que eram os estrangeiros da época, nós temos comerciantes, nós temos artesãos, nós temos aqui, não podemos esquecer de mencionar as mulheres, né, e crianças, mas todos esses, com exceção, né, dos eupátridas e aqueles que serão considerados cidadãos da época, não eram titulares de direitos, né? Porque nós temos visto aí que nesse contexto das sociedades antigas, os titulares de direitos eram, né, a classe mais importante da época, aquela que tinha patrimônio, aquela classe mais rica. Então, nós estamos aqui também diante de uma sociedade, né, dividida em classes, em que uma pequena parcela dessa cidade, uma pequena parcela dessa comunidade tinha direitos, era titular de direitos e podiam participar, inclusive, das assembleias que se formarão na cidade ateniense. A cidade ateniense, né, eu vou pegar aqui para vocês, ela era dividida, ela funcionava de acordo aqui com uma estrutura, né, que eles tinham na época. Só vou localizar aqui alguns tribunais atenienses que já existiam nessa época. Lembrem-se, né, que esses tribunais, eles não podem ser comparados aos tribunais de hoje, né? Nós estamos falando de uma sociedade, de um período aqui em que não havia essa distinção como nós conhecemos hoje entre poder executivo, poder legislativo, poder judiciário,
né? Uma mesma pessoa, como eu citei aqui para vocês, o arconte, ele era ao mesmo tempo magistrado e ao mesmo tempo legislador, algo que não é possível hoje em dia. Então, nós temos aqui, né, na cidade de Atenas, nós temos o Areópago, que é considerado o mais antigo tribunal de Atenas. Era ao mesmo tempo uma corte de justiça e um conselho político, né, auxiliando ali na administração da cidade. Ele tinha um caráter aristocrático e era formado pelos arcontes, ou seja, a classe mais importante, mais rica da época. Existia também o Tribunal dos Eliastas, também chamado de Eliaia, que era como se fosse um júri popular da época. Quem participava desse júri popular? Quem participava desse tribunal? Quem participava dessa reunião? Somente cidadãos, homens com mais de 20 ou 30 anos. Existe uma divergência aí nos livros, alguns dizem que é mais de 20, outros dizem que é a partir de 30, mas enfim, era composto por cidadãos homens com essa idade. Estes eram considerados os cidadãos da época, né? Estes eram considerados aqueles que participavam da democracia da época, né? A chamada democracia direta, né? Ou seja, aquela que todos saem das suas casas, todos entre aspas, ou seja, somente os homens com mais de 20 anos saíam de suas casas e iam para a Eliaia votar nos assuntos importantes da cidade. E existia também a chamada eclésia, que era uma assembleia que se propunha, discutia-se e votava as leis. O direito grego, né, embora ele não tenha sido tão relevante como o direito romano, os autores pontuam alguns destaques, né, nesse direito grego. Alguns autores vão dizer que o direito grego, né, ele se destaca na publicidade dos atos processuais, ou seja, a questão de tornar público todos os procedimentos, né? Já existia também no direito grego algumas penas, né? A gente pode citar a pena preventiva, a liberdade provisória, existiam as penas relacionadas a castigos, a própria pena de morte, né? Já existia. Inclusive Drácon, né, esse legislador que era cruel, né, ficou aí registrada na história a sua fama de um legislador muito cruel, ele impunha a pena de morte para qualquer tipo de crime, né, as penas nessa legislação draconiana eram bem severas em relação a qualquer tipo de conduta. Existia também a questão de uma mínima organização com relação à produção de provas e também o chamado aquilo que a gente conhece hoje por tribunal do júri, ou seja, a escolha de cidadãos comuns da época para julgar alguns determinados tipos de crimes. Também se comenta, né, os autores comentam que o direito grego ele era menos formal que o romano, né? Então acabava sendo um direito mais simples com menos formalidades, né? E por fim, é importante destacar um pouquinho sobre a cidade de Esparta. Esparta também era uma cidade, foi, né, aliás, uma cidade importante aí na antiguidade. Nós estamos falando aqui de um período, né, se a gente pegar aqui a produção da legislação draconiana e de Solon, só para que vocês possam, né, se situar na questão de tempo, né, nessa linha do tempo, nós estamos falando aqui de um período de aproximadamente 6 séculos antes de Cristo, tá? Para que vocês possam se situar aí nessa linha do tempo. E nós estamos falando de uma época em que a organização da Grécia ela era constituída por pequenas cidades-estado, né? Ou seja, a polis grega. Cada cidade ela tinha sua estrutura independente. É diferente daquilo que nós conhecemos hoje por federação, né? Um conjunto de estados membros vinculados a uma instituição maior. Aqui não. Aqui nós temos pequenas cidades-estado, chamadas polis, em que cada cidade tinha a sua própria organização, a sua própria estrutura, né, com relação a leis, com relação a poder judiciário, com relação aos seus próprios governantes. E no contexto grego, 2 cidades vão se destacar. E a primeira é Atenas, né, e a segunda é Esparta. Só que Esparta é uma cidade que vai se preocupar mais com a questão bélica, ou seja, a questão da guerra, a questão de proteger fronteiras, né? A questão de preparar os seus homens, né? Os seus jovens para guerra, né? Para defesa de território.
Mas os estudiosos também noticiam que eles tinham uma mínima estrutura, né? Uma estrutura de funcionamento dessa pequena cidade-estado. E eles tinham, por exemplo, uma estrutura que envolve a chamada diarquia, né? Ou seja, uma cidade administrada por 2 governantes. Eles tinham também uma estrutura que se chamava gerúsia, né? Que era o Conselho dos Anciãos. E eles tinham também uma estrutura que se chamava Pela, que era a Assembleia Popular. Mas fica aqui o registro, então, da diferença entre as duas cidades, né? Atenas, aquela cidade mais politizada, aquela cidade que é considerada o berço do conhecimento, onde se valorizava o trabalho filosófico, o trabalho no campo, né, da mente, ou seja, aquilo que era desenvolvido, né, do ponto de vista racional, e a oratória era um grande e importante instrumento para se expressar todo esse conhecimento, e Esparta fica aí com a parte dessa questão relacionada à preocupação bélica, né, a preocupação de defesa do território, a defesa das fronteiras da cidade, ok? E para finalizar, né, essa questão da Grécia, é importante destacar que os filósofos deixaram para nós, inclusive nós, operadores do direito, um legado muito importante, né, um conhecimento muito importante, que é a filosofia. Né? É na filosofia que vários conceitos que nós utilizamos hoje nas teorias do direito serão desenvolvidos na época, né? O próprio conceito de justiça, o próprio conceito de igualdade. Então, no próximo vídeo que eu vou disponibilizar para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre isso e vou falar um pouquinho sobre a atividade que vocês vão fazer, tendo por inspiração esse conteúdo relacionado ao direito grego, tá? Fica aqui o registro do livro do professor Rodrigo Palmas, que é um livro que tem na biblioteca virtual, né, que eu comentei com vocês na primeira aula. Ele discorre bastante aí sobre o direito grego, né? E no próximo vídeo eu vou explicar certinho como que vocês farão o trabalho, a atividade, o exercício relacionado a esse conteúdo, tá bom? Até mais e a gente se vê na sequência das aulas. Um grande abraço para vocês, tchau, tchau!